Sou presidente daqueles reformados pensionistas que não são os que trabalham, para os que não trabalham, mas já como disse trabalharam? ontem. Mas já trabalharam? Eu sou presidente daqueles que até eventualmente condenados por crimes. Por isso é que eu não aceito a pena de morte. Por isso é que eu não aceito a pena de prisão perpétua. Mas devia. Não devia. Sá Carneiro não aceitou. O Papa João Paulo II não aceitou. São seus exemplos. Sim, mas não aceitaram. Mas não temos que o Papa João Paulo II perdoou aquele que atentou contra ele. Certo. Está cá fora. Sá Carneiro, mal. no projeto de revisão constitucional, foi taxativo. Pena de morte, pena de prisão perpétua. Eu sei disso. Compreendo tudo na base das referências que faz. Mas quando eu olho para um caso como o do Pedro Dias, que matou um casal que ia para uma consulta de fertilidade, quando eu olho para um casal como a mãe da Joana, que matou a filha e deu de comer aos Sim, aceita a pena de morte e a pena de prisão perpétua. Que estas pessoas não deveriam ver a luz da liberdade. Aceita a pena de morte, André Ventura? Não aceita a pena de morte. Para que fique claro. Mas aceita a prisão perpétua. Aliás, eu acho muita graça à questão de que prisão perpétua foge à democracia. Nós aqui ao lado, agora em Espanha, temos prisão perpétua. Alguém vai dizer que Espanha não é uma democracia? Nós em Inglaterra temos prisão perpétua. Nós na Alemanha temos agora prisão perpétua e tivemos para uma enfermeira que matou dezenas de doentes. Qual era em Portugal o que é que lhe acontecia? 10 anos, 15 anos, estava cá fora, refazia a vida, tudo tranquilo e os outros que paguem mais na prisão ainda estávamos a pagar para ela. Quando chegasse cá fora era uma pessoa fantástica. O que eu não aceito é que casos como este, os Pedros Dias desta vida, nós lhes andemos a pagar as prisões, virem cá para fora ao fim de 2, 3, 4 ou 5 anos e brincarem com os portugueses. Eu não concebo um país que, quando há um crime de violação grave, eventualmente violação seguida de homicídio, em Portugal haja 3 ou 4 anos de prisão e o mesmo crime em Inglaterra seja de prisão perpétua. É uma brincadeira de justiça que temos aqui. Portanto, não há referências nenhumas, nem Sá Carneiro, nem o Papa, nem ninguém que me convença do contrário. Então deixe-me só terminar para fechar esta questão da prisão perpétua, porque é que não faz qualquer sentido, no seu entender? Por uma razão muito simples, eu sou católico. Eu também sou. Eu sou católico. E sabe, para um católico, para um cristão, é possível a conversão até o último segundo. Por isso é que propomos uma pena até o último segundo ninguém está anos. condenado definitivamente. Mas o Papa João Paulo II deu esse exemplo. Francisco Sá Carneiro lutou contra a prisão perpétua. É uma conquista. Mas qual é o problema de uma prisão perpétua revista de 25 a 25 anos? Da pessoa. Não, mas revista de 25 a 25 anos, da pessoa. como é em Espanha. Nós podemos encontrar em Espanha é assim. Alguns países com esse exemplo. Na Europa a maior parte. Fica claro. Não é a maior parte. É a maior parte. Não é a maior parte. É a maior parte. Fica claro a Alemanha, Inglaterra, Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura, avançamos. O André Ventura diz que, enfim, além de fazer críticas ao atual presidente e recandidato, que ele está completamente desacreditado à direita, tem sido muito crítico da relação de proximidade com o governo. Pensa que num segundo mandato o poder da palavra terá muito menos força? Tem vindo em perda depois do primeiro mandato da tal colagem que denuncia? Eu espero que não haja um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas se houver, o que eu espero é que o candidato que se disse do centro-direita, ainda agora, quando foi a inauguração, eu não estava presente e o candidato referiu que o Parlamento conseguiu integrar as forças não democráticas. Não disse as forças não democráticas. Disse. Não disse isso. Estava-se a referir a mim. E, portanto, mais vale assumir isso do que depois estarmos aqui a fingir que não sabemos o que é que estamos a falar. Isso. Mas este é o mesmo candidato presidencial que disse que Centeno ficará para a história e que o legado dele deverá ser respeitado. Ou que disse que o legado de António Costa é um seguro de vida porque é muito credível e muito bom. Quer dizer, eu respeito a posição de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não acho. O que eu me pergunto é, será que alguém à direita pode, em consciência, votar Marcelo Rebelo de Sousa quando teve leis que devia ter votado e não votou? Outras que votou e não devia ter votado? Outras que esteve permanentemente ao lado do governo. Disse que o governo fez o que pôde nos fogos. Todos sabemos que não o fez. Disse que Centeno deixava um legado histórico. O legado único deve ter sido para uma reforma dourada para o Banco de Portugal. Disse que António Costa deixa um legado credível que é o seu seguro de vida. Eu respeito a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, mas o que me pergunto é isto. Será que alguém da direita que esteja bom da cabeça pode votar Marcelo Rebelo de Sousa? Deixou parte da direita órfã ao longo dos últimos 5 anos? Isto responde-se rapidamente. O povo português votou 2 vezes numa maioria de esquerda. Votou, a nível nacional. Eu respeitei. Os açorianos votaram, maioritariamente, uma maioria de direita nos Açores. Eu respeitei. Aí já acha bem. Aí já acha muito bem. Isso não foi... E há uma parte da esquerda que diz como é que acha bem haver uma maioria dependente de um partido, que é um partido antissistémico, antidemocrático. Mas o que é que podia fazer aí? E à direita, há quem diga como é que aceita e respeita a vontade do povo português que dá 2 maiorias à esquerda. Mas isto não é aceitar a vontade do povo português. 2 maiorias à esquerda. É elogiar o PS. Não sei se está a ver. É elogiar o PS. Quer falar? Se quer falar... Estamos a ouvi-los. Estamos num debate. Pronto, estamos a ouvi-los. É um debate. Não é um monólogo. Bom, quer dizer, dá-lhe jeito. Quando a maioria de direita é respeitada pelo Presidente. Não lhe dá jeito quando a maioria de esquerda é respeitada pelo Presidente. Não dá jeito a elogiar o PS. Dá-lhe jeito. Dá-lhe jeito. O Presidente anda com a direita ao colo nos Açores, anda à direita com a esquerda ao colo no país.
Sim, é exatamente Direito o mesmo ao colo. raciocínio. Mas como é, o que é que podia fazer nos Açores, Sr. Presidente? Não podia fazer nada. É exatamente Povo o votou. mesmo O que é raciocínio. que podia fazer nos Açores? É Não exatamente podia o mesmo fazer nada. raciocínio. Agora, o Presidente vetou quando teve de vetar. O Presidente vetou quando teve de vetar. O Presidente, na crise da Caixa Geral de Depósitos, disse o que tinha a dizer do Governo. Nos fogos, disse o que tinha a dizer do Governo. O Presidente tinha que declarar o estado de emergência. Isso não é verdade. Sem a concordância do Governo, declarou. O Presidente é rigorosamente independente. E os portugueses têm compreendido Posso isso. lhe dar vários exemplos? Custa-lhe muito isso. Não, a mim não. Mas têm sistematicamente Não, a mim não me custa, apoiado a mim não me o custa Presidente nos últimos 5 isso é anos. outra coisa, isso vamos porque ver. sabem Isso vamos que é ver. independente. Portanto, rejeita as críticas que lhe têm sido feitas por vários quadrantes dessa colagem. Tempo para responder, Claro, André Ventura? Só para dizer o seguinte, repare, eu compreendo que Marcelo Rebelo de Sousa diga assim, eu nos Açores dei a mão à direita. Não podia fazer outra coisa. Alguém acha que os partidos de direita quiseram o Chega e levaram o Chega ao colo? Os açorianos é que meteram lá o Chega e disseram que sem Chega não vai haver maioria nenhuma, nem para um lado nem para o outro, que é o que vai acontecer aqui quando houver eleições para a Assembleia da República. Não é nenhuma força que nos vai levar ao colo, nem nenhum presidente, nem... Foi o povo que saiu à rua para votar contra o sistema. Mas eu não levei ao colo, eu estou a dizer que eu respeito. Mas não podia fazer nada. Eu respeito. Não podia fazer nada. Note bem, eu respeito que amanhã haja uma maioria de direita em que se Mas deixe-me integra responder o apoio só. do Chega. Iria Agora, atuar tem da de mesma respeitar maneira? o Iria facto atuar? de eu respeitar haver uma maioria de esquerda. Mas eu E iria respeito- atuar da mesma maneira, Marcelo Rebelo de Sousa? Exatamente da mesma maneira. Independentemente de ser de esquerda ou de direita. Exatamente. Eu respeito isso. O que eu não compreendo é que... Eu não mudo. Uma coisa é Não respeitar... mudo. Vamos ouvir André É porque eu Ventura não sou agora. líder de facção. Por favor, vamos ouvir André Até lhe Ventura. fica mal esta crítica, enfim. Mas enfim, acho que deveria ter, neste aspecto estamos aqui os dois como candidatos presidenciais, temos as nossas diferenças, mas acho que precisávamos de reconhecer que estamos em pé de igualdade como candidatos, e não um é um líder de facção Eu e não outro é sou o presidente presidente de um de todos os partido. portugueses. Lá está, é a sua opção com Mário Soares, quer ser o tal presidente de todos os portugueses, com resultados Eu não de 70%. sou presidente de um partido É e isso. ao mesmo tempo Mas- candidato mas a presidente É algum da problema República? ser Não presidente sou. de um partido e ser candidato a presidente da Não República? sou. O que eu saiba, a lei não proíbe, por isso. Mas eu gostava de responder Não ao sou. seguinte. Marcelo Rebelo de Sousa pode dizer, e bem, que respeito aos resultados parlamentares. Ele não pode fazer outra coisa, na verdade. Face à nossa Constituição, não pode fazer outra coisa. O que pode não fazer é estar sempre a paparicar e a elogiar o Governo. Sempre a dizer que António Costa está muito bem, que, vejam lá, não criem problemas no orçamento, senão isto é o diabo. Vem aí o Chega, ou vem aí o PSD e ainda ganham as eleições. Ou dizer que Centeno tem um lugar notável, entre outras coisas. Mas, já que me perguntam, eu vou-lhe dar 2 exemplos. Como é que promulga uma lei que permite as expropriações? Como aconteceu este ano na Assembleia da República? Como é que não veta uma lei, como a Lei de Base da Saúde Pública, que tem uma cegueira ideológica enorme para a direita? Pergunta assim, então, mas dê-me lá exemplos. Estão aqui exemplos, mas eu podia-lhe dar mais. Podia-lhe dar mais. Agora, o que eu não compreendo, e se me perguntasse assim, o que é que o Presidente não fez e devia ter feito? E desculpe lá, eu hoje não quero chatear muito os telespectadores com isto, mas eu gostava de lhe mostrar outra coisa, Sr. Presidente. Se reconhece esta fotografia também. E quero-lhe perguntar honestamente. Sim, eu conheço. E reconhece porque esteve lá. Estive lá. E não lhe estou a imputar responsabilidade direta, mas o Sr. Presidente exigiu ao Governo que resolvesse problemas de pessoas como esta, que é o Sr. Manuel Nascimento. O Sr. Manuel Nascimento morreu nos fogos de Pedrógão, Eu sei. sem ver a sua casa reconstruída, Eu sei. sem ver E eu nenhuma lutei por compensação. isso permanentemente. Pronto, mas sabe uma que eu coisa, lutei Sr. por isso Presidente, permanentemente. uma coisa- A família dele pode dizer que eu estive em contacto sempre com ele. Sr. Presidente, uma coisa é vir aqui, dar abraços, tirar selfies e é bonito. Outra, a verdade é que o senhor morreu, nenhuma compensação lhe foi atribuída e nem sequer a casa teve reconstruída. Já foi reconstruída. Ora, isto na altura Já em que ele foi morreu, na reconstruída. altura em que ele morreu, Já foi na altura em que ele reconstruída. Foi morreu, reconstruída. morreu sem ver a casa reconstruída. Foi reconstruída. E o que eu lhe pergunto é se, como Presidente, não acha que ficou muito aquém do que a direita lhe exigia, que o centro-direita lhe pedia, para chamar o Governo à colação em casos como este e outros. Este e outros. Desculpe, E se eu há acho que devia ter exemplo, feito. se há Desculpe lá, acho exemplo que eu devia de ter doação minha integral é o dos fogos. Os portugueses lembram-se. Mas o Governo não Eu seguiu estive lá. aquilo que disse. Eu estive lá. As pessoas, eu estive lá. Não estiveram muitos políticos, mas eu estive lá. Mas de que vale Mas estive dizer lá uma vez, 10 vezes, se o 20 Governo vezes. não fizer nada e não seguir o que Não disse? fizeram. Fizeram. Quer dizer, é que eu... Desculpe Não, lá. desculpa. Desculpe lá. É de uma Então vamos ouvir. injustiça. Eu ouço Vamos criticar. desculpa. Eu Isso ouço criticar é a ministra. pura- Então, é desculpa. pura André, demagogia. por favor, É agora pura- já é interrompeu. pura demagogia. Não é, desculpe, É Presidente. pura São demagogia. factos. É que Eu eu estive em ouço contacto André, com a não se família. entende. Este debate assim não se entende, Estive meus em senhores. contacto com a família do Vamos Sr. ouvir. Varela. Mas tem- É nos Já fala. fogos. É que esse é o exemplo. Fiz o discurso mais violento que houve contra o Governo. Mas e as consequências disso? Olha, a Ministra da Administração Interna pediu Isso é admissão uma consequência imediatamente. política. Eu estou a falar das pessoas. Bom, Para as na pessoas. vida O que das é que isso pessoas, mudou? o que não foi Deixa- reconstruído de casa. Deixou pessoas como esta. O que não foi sem casa. reconstruído de casa. Quer dizer, acho que... O senhor tem a coragem de dizer Tenho. que não houve a reconstrução no sítio onde houve os fogos? Vê-se a bagunça E o senhor andou foi. lá. Vê-se a bagunça Foi lá ver foi. alguma Por acaso vez? já fui várias vezes. Foi
foi várias vezes. Já fui várias vezes. Imagino. Mas olha, claro, eu tinha que dizer isto. Imagino. Porque já fui várias vezes. Já disse. Não, eu quero só dizer duas só coisas. Só para fechar, por favor, para avançar. É uma demagogia barata. Na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa diz assim: eu digo sempre, estou lá e vou lá. Mas isso não interessa nada se não tiver consequências. Diz que os portugueses forem enganados na vacinação. A ministra continua em funções. Abre a porta à saída de Eduardo Cabrita. Ainda hoje ele esteve comigo na Assembleia da República. De que vale um presidente, então, cujas palavras valem zero do ponto de vista da ação do governo? Deixa-me agora responder rapidamente, que é assim. Sim, o senhor deputado fazia o que tem dito várias vezes, é dissolvia a torta e a direita. Não, nunca disse isso. Sim. Demitia ministro e tal. Sabe perfeitamente que o Presidente da interna. República só pode demitir sob proposta do Primeiro-Ministro. Pode abrir a porta, Sr. Presidente. Sabe muito bem. Como já fez. Aliás, reconheceu há bocado que fez. Como Ministro da Administração Interna. Abrir a porta não é demitir. Bom, mas pode criticar, pode formular, quer uma crítica contundente como aquela que fiz ainda há pouco tempo relativamente ao episódio da Justiça. Pois, mas a Ministra continua em funções. Portanto, na verdade, o Governo Marcelo não está muito... Faria André diferente, Ventura, quer dizer, demetia, mandava um decreto a demitir os ministros. Não, Sr. Presidente, se não fazia demetia, uma coisa diferente. Se não demetia, era claro na linguagem. Sabe que a diferença, sem meias palavras. Sabe que a diferença é a seguinte, Era eu sem podia meias vir para palavras. aqui. Por favor, estão a falar ao mesmo tempo. Era sem meias palavras a dizer que a Ministra já não tem condições políticas para continuar. Olha, Pronto, mas sabe uma coisa, a diferença é o seguinte, eu sou Presidente da República e venho para aqui como candidato a Presidente da República. Também eu. Era muito... Também eu, senhor. Não, era muito popular eu chegar aqui não como candidato, despiou o fato de Presidente e dizia, olha, eu demito este. E depois não Sabe, demitia. não é isso. Marcelo Isso é Rebelo de facílimo Sousa, dizer. já percebemos a vossa Difícil é ser posição. Presidente da República. Estamos a repetir ideias, vamos avançar. André Ventura acusa-o a si de ter sido desautorizado e manipulado pelo Governo na pandemia. Já sabemos que temos de novo um estado de emergência, o 8º. Está a banalizar o uso deste Não, mecanismo? acho que não. Basta ver a evolução, e agora estamos a falar de coisas muito sérias. Não havia muito alternativa? Sérias, muito sérias. Porque quando chegamos ao número 10.000 e quando vamos esperar pelo número da manhã, pois naturalmente que amanhã o Governo irá ponderar se é de manter a ideia originária, que é a ideia de ser um estado de emergência intercalar, ou se é preciso agravar o estado de emergência. Vamos ver. A ideia era não considera esperar pelo dia 15 está a banalizar. Mas não está a banalizar, porque sem estado de emergência, aliás, em todos os países da Europa, há a declaração de estado de emergência e não há banalização. Quando Ana Gomes diz que teria pedido à Assembleia que aprovasse uma lei de emergência sanitária, não seria suficiente? Sim, mas como sabe, a Provedora de Justiça está a preparar isto e todos os partidos ouvidos por mim reconheceram que não é em plena pandemia que se vai aprovar uma lei de emergência sanitária. É depois de passada a pandemia. André Ventura, já ontem aqui disse, está contra este estado de muito emergência. Claro. Aqui a questão Qual é a alternativa? Aqui a questão é muito Depois dos números de hoje, 10.000 novos infectados, 91 mortos. Sabemos que quanto mais infectados, mais internados, mais mortes. É mesmo assim? É outro bom Qual exemplo é a alternativa? do candidato e presidente, e agora candidato Marcelo Rebelo. Há um governo que se apresenta na Assembleia da República e diz: uma das coisas que vamos ter no estado de emergência é libertar reclusos. E libertar reclusos, alguns deles com crimes, enfim, de todo o tipo, alguns deles até se meteram depois em crimes, como vimos em várias peças de reportagem, e um presidente de direita, ou dito de direita, permite que reclusos saiam quando os portugueses estão confinados em casa e os presos é que vêm cá para fora. É um dos exemplos de como o estado de emergência, e aí não é diretamente imputável a Marcelo Rebelo de Sousa, mas ele deveria e poderia ter tido uma ação fundamental, quer dizer, isto aqui não passa, mas não, permitiu aquilo que eu acho que é a maior infâmia do Estado de Direito e do Estado de Emergência, que foi, enquanto portugueses estavam confinados, nós tínhamos bandidos a ser colocados cá fora. Mas eu dou-lhe outro exemplo. Quando eu digo que Marcelo Rebelo de Sousa é manipulado pelo Governo, é fácil de perceber. É que o Presidente faz um decreto. Esse decreto depois é regulamentado pelo Governo. E tivemos vários casos em que à meia-noite o país é surpreendido com restrições ridículas e eu e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa reconhecer-me-á essa lealdade, já lhe fiz esse reparo, não a ele, mas ao Governo, com o Sr. Presidente da República, de que os restaurantes têm que fechar à 1 da tarde, conselhos são muito elevados, extremamente elevados, outros são um pouco elevados, outros são o diabo que o carrega, ninguém percebe nada, outros têm que fechar à 1 da tarde, concentrando tudo durante a manhã, criando um caos ainda maior, e o Presidente da República, perante isto, tem uma inação completa e diz só: temos que ter estado de emergência porque há uma pandemia. Vamos ouvi-lo na resposta? Primeiro, percebe, não é? quem decretou o estado de emergência contra quase tudo e todos fui eu. Não é isso que está em causa. Fui eu. Não, mas é preciso Não é isso que está em recordar causa isso. aqui. É o tipo de estado de emergência que está em causa. Não, assumi essa responsabilidade. Assumi. Como assumo a máxima responsabilidade em relação à pandemia. E pelas prisões também reconhece a responsabilidade. Assumo. De libertar pessoas Sim. enquanto estava o país confinado. Aumentou a criminalidade. Não aumentou. A questão não é aumentou. Não aumentou. É o não sinal aumentou. que se dá aos portugueses. Assumo que era um problema humano. Não é um problema humano. Era um problema humano. Países que não era um problema humano. Houve países que não fizeram. Como não visita as prisões, não sabe como se vive lá. Não sabe. Era um problema humano que se via lá. E era um problema de saúde pública. Não pode dizer isso. Era um problema de saúde. Não é. Eu sou direita social. Aliás, o PSD votou contra isso. Não tem nada a ver com a sua direita. O PSD votou contra isso. A sua direita é isso. Mas o PSD é uma estava direita contra. persecutória O PSD estava dos contra. bons e dos maus. O seu partido estava contra. É uma direita que
defende que há os justos e os injustos. Portanto, libertar presos e deixar os portugueses fechados em casa. Não é isso. Isso é que está bem feito. Saíram na altura em que o confinamento tinha terminado. Não interessa. É um mau sinal. É verdade. É um péssimo não sinal. aumentou a criminalidade, ao contrário Houve do que tinha crimes dito. cometidos. Não Houve aumentou. crimes cometidos por alguns destes indivíduos. Vários. Não aumentou a criminalidade. é um debate. Não aumentou a criminalidade, está provado. Há números. Mas acha que ia aumentar a criminalidade por saírem... Não aumentou a criminalidade. Terceiro ponto, era um problema de justiça e um problema de saúde pública gravíssimo nas prisões portuguesas. Não havia casos. Agora, Não havia casos nas prisões. Vamos a outra coisa. Há aqui Marcelo, uma coisa que eu não tolero. Estamos a 3 minutos do final. Não havia casos. Eu não sou manipulado por ninguém. Eu não sou manipulado por ninguém. Está enganado. E não admito que o seu deputado aqui diga o que não diz nas audiências em Belém. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. Nunca me disse que eu era manipulado pelo Partido Socialista. Socialista. Ver que o governo anda nas suas costas a legislar. Em Belém usa outro tom, não é Estão a falar ao outro mesmo discurso, tempo. Não é verdade. outra Calma, conversa. não é verdade. É outro. É o deputado e Mas presidente André Ventura. Reconhece que o governo Marcelo enganou. Rebelo de Sousa, peço-lhe o seu silêncio agora para ouvir André Ventura. Faça favor de responder para fecharmos este assunto, que eu tenho uma última questão. A crítica é fácil de perceber. É que o Marcelo Rebelo de Sousa não pode dizer que faz o estado de emergência e depois não quer saber de como o governo regulamenta. Quer dizer, é responsável Mas eu por tudo. sei como é que ele regulamenta. Eu sou responsável por tudo. Eu Eu assumo a responsabilidade plena. Então deixa-me dizer-lhe Eu uma coisa. assumo a responsabilidade plena. Então ainda é pior do que eu pensei. Pronto. Porque eu pensava... Será pior. Veremos o que os portugueses dizem dia Muito bem, 24. Vamos ver, dia Muito bem, 24 vamos veremos. fechar. Só terminar que eu não dei a Vamos resposta. fechar Só neste para tema, dizer por que eu favor. não compreendo como é que se pode fazer um estado de emergência vago e abstrato. E depois o governo aparece à meia-noite a dizer que os restaurantes têm que fechar, os cafés têm que fechar, não há apoios, siga para a frente e o presidente diz que está tudo bem, que foi ele responsável. Bom, Marcelo Rebelo de Sousa, para fecharmos, há aqui uma nota, enfim, que gostaria de saber a sua opinião, porque André Ventura defende uma revisão constitucional que reduza uma série de coisas, entre elas deputados, acaba com o cargo de primeiro-ministro. Finalmente concorda comigo. E que instaura... Eu defendi isto há 30 anos. Mas não vamos Ele por aí concorda agora. comigo. E Pronto. que instaura um regime presidencialista. Até um ponto em que concorda comigo. Concorda? Uma mudança de regime presidencialista? Não, acho que Porquê? não. Porque o presidencialismo em Portugal iria conduzir à ditadura. Como aconteceu Não daria com o mais poderes ao presidencialismo. Presidente para Pois é, mas resolver algumas das simplesmente coisas no que estão passado pendentes? o presidencialismo conduziu à ditadura. Assim como o parlamentarismo conduziu a uma instabilidade em termos de poder executivo quase crónica. E é a lição disso que levou os constituintes e reconstituintes várias vezes a ponderarem. E o que é facto é que com 5 presidentes completamente diferentes o sistema serviu. Mas temos regimes presidencialistas democráticos. muito democrático. Temos com Nomeadamente na 2 Europa. partidos, Estados Unidos da América. França? Temos. França. A França não é presidencialista, é Sim, semi-presidencialista. mas o presidente tem um papel semi-presidencialista. executivo. Não é presidencialista. Para fechar, André Ventura, defende este regime A razão para é quê e simples. porquê? A redução de deputados, eu já o tenho dito, e aí penso que temos um ponto em comum. Temos 280 deputados que não servem para nada, muitos deles. Não é ou seja, não servir para nada. muitos deles Era não um têm uma sistema intervenção diferente. em 4 anos. Inacreditável. Não há uma intervenção em 4 E anos. um primeiro-ministro também não é necessário, porquê? Porque é que defendemos um sistema presidencialista? Repare, é a eleição mais clara de todas. Aqui não há jogos de bastidores, não há maiorias negativas. Aqui os portugueses vão votar em quem querem que lidere o Estado. Poupávamos milhões em custos aos contribuintes, em órgãos e ministérios. Temos o maior... Olha, vou-lhe dar um exemplo, claro. Temos o maior governo da história, que o Presidente permitiu. Temos o maior governo da história. Quando foi preciso fazer um plano para a crise económica, fomos buscar um consultor externo. Então para que diabo é que a gente precisa de tantos ministros, tantos deputados, tanta confusão? O sistema presidencialista é mais simples, é direto e tem uma vantagem. As pessoas votam, sabem quem estão a votar e escolhem o seu homem. Era isso que E eu não gostava é, de ver não é um em caminho Portugal. para uma ditadura? A única ditadura que eu quero é a ditadura em que os portugueses de bem são pela primeira vez reconhecidos como André tal. Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa, muito obrigada pela vossa presença.